Fala pessoal, beleza? Pessoal, a aula de hoje é um tema muito legal que eu gosto de estar falando sempre, né? O que é o tal do aterramento, né? O que tanto se fala, né? Qual o melhor aterramento, né? Beleza? Então vamos aqui. Então, o que é aterramento? Então, aterramento é a ligação intencional de um condutor ao terra. Beleza? Basicamente, aterramento é um eletrodo de terra e a ligação desse cabo até o BEP, ou o seu quadro de distribuição, né? Então, se essa ligação ela é feita diretamente, né, sem qualquer impedância, né, ou resistência, nós falamos que isso é um aterramento direto, né? Ao contrário disso, não direto, né, quando isso tem uma impedância, é um aterramento não direto, né, é um aterramento com impedância. Isso aí vem lá, você ouviu falar do aterramento TT, TN e IT. O TT e o TN, eu tenho aterramento, entendeu? Já o TN, eu tenho não direto, no caso, né? Porque tem uma impedância, né? Entre o neutro e o terra. Eu tenho uma impedância ali, tem um tráfego que faz essa conexão, entendeu? Não é direto, beleza? Aterramento funcional. Então, o que é o aterramento funcional? O aterramento funcional, ela consiste na ligação do terra com os condutores do sistema, geralmente o neutro, né? A gente interliga um neutro, né? Com o objetivo de garantir o funcionamento correto, seguro e confiável da instalação. Geralmente o aterramento funcional é o aterramento da concessionária que a gente utiliza, né? É aquele aterramento que você aterra um neutro, né? Você coloca uma haste ali, um aterramento e pronto, você fez o aterramento funcional, beleza? Aterramento de proteção. Basicamente, ele consiste na ligação do terra das massas e dos elementos condutores estranhos à instalação, né? O único objetivo do aterramento é a proteção contra contatos indiretos, né? O que seria o contato indireto? É aquele contato que, às vezes, o equipamento está energizado, né? E você vai tocar, por exemplo, sua geladeira, né? Se a geladeira não tiver um aterramento, né, não tiver interligado ao aterramento, à massa dessa geladeira, você vai levar um choque de forma indireta, né? O cabo energizou a carcaça e você pegou de forma indireta no fio, né? Pela geladeira, beleza? Então, o que são o tal dos eletrodos de aterramento, né? Quando a gente pensa à primeira vista eletrodo de aterramento, a gente pensa lá numa arte de aterramento. Ah, isso aqui é uma arte de aterramento, é um eletrodo de aterramento. Não, o eletrodo de aterramento são os condutores colocados em contato com a terra. Ele pode ser a malha de aterramento, né? As barras, hastes, cabos, cobre nu, né? As fitas, né? Como está aí no exemplo. Beleza? Então a gente pode ser fita de alumínio, cabo de aço, o cabo de cobre, os eletrodos, as hastes de aterramento, entendeu? Tudo isso é o eletrodo. É tudo que está em contato com a terra. É eletrodo. Não somente a haste. Tudo é eletrodo de aterramento. Tá claro? Beleza? Então, o termo eletrodo refere-se sempre ao condutor ou ao conjunto de condutores em contato com a Terra. Portanto, abrange desde uma simples haste, como eu falei, isolada, até uma complexa malha de aterramento, né, constituída pela associação de hastes com cabos. Beleza? Então, pode ser uma haste ou um conjunto, né, da malha com as hastes. Beleza? É tudo que está em contato com a Terra. Beleza, pessoal? Ficou claro? Então, né, diante disso, no item 6.4.1.1.1 da NBS 10, ela fala que toda edificação, tá aqui, ó, tá claro, toda edificação, toda, não tem exceção, toda edificação deve dispor de uma infraestrutura de aterramento, denominada eletrodo de aterramento, né, que a gente falou. O que é eletrodo? É tudo aquele conjunto, né, malha e hastes, anel, fitas, barras, né, sendo admitida as seguintes opções. Então, o primeiro aterramento
a primeira opção que você tem que pensar de aterramento são as armaduras de concreto, as fundações das casas que estão sendo construídas. É o melhor aterramento possível que a gente pode ter numa edificação. É a malha de fundação, né? As fundações, as vigas baldrame, né? E ele fala aqui, vê item 5.4.1.9. O que diz nesse item? Nos casos de que a infraestrutura de aterramento da edificação for construída pelas próprias armaduras armaduras embutidas no concreto da fundação, né? Armadura de aço, das estacas, dos blocos de fundação, as vigas baldrames, né? As velhas conhecidas viga baldrame, pode-se considerar que a interligação naturalmente existente entre esses elementos são suficientes para obter um eletrodo de aterramento, como características elétricas adequadas, sendo dispensável qualquer medida suplementar. Então, a viga baldrame, com aquelas estacas, né, geralmente tem uma estaca, tem uma sapata, né, é o próprio eletrodo de aterramento, né, a interligação dela, porque quando você faz as estacas, as armaduras, você interliga, né, com aqueles cabos, aqueles ferros, né, eu esqueci o nome daqueles ferros ali, que interliga as vigas, né, beleza? Então, se eu tendo esse tipo de aterramento, eu não preciso de outro. Eu não preciso, porque isso aí é o melhor dos casos, né? O melhor dos mundos é você ter um aterramento usando as vigas, as fundações da edificação. Beleza? Aí o outro, uso de fitas, barras ou cabos metálicos, especialmente previstos imersos no concreto, né? Então eu botei aqui um exemplo. Você vai usar barras para meio que reforçar, né, o aterramento, né? Mas essas barras, elas têm que estar imersas no concreto. Ela não pode estar em contato com o solo, porque os ferros das fundações, tem que estar imersos. Se ele entra em contato, eles entram em oxidação, né? Ou seja, eles, como são ferro, aço, ele oxida, né? Não é igual o cobre, né? Que em contato com a terra, o cobre não oxida, entendeu? Então, nas fundações de alvenaria e infraestrutura, acho que o item 6.4, esse botaram aqui, mas aqui, ó, nas fundações de alvenaria e infraestrutura de aterramento pode ser construído por fita, barro, cobre, aço galvanizado, imerso no concreto da fundação, formando um anel em todo o perímetro da edificação. A fita, barro, cobre deve ser envolvido por uma camada de concreto de no mínimo 5 centímetros, como eu falei. A fita ou barra de cobre, no caso, barra de ferro, né? De aço, ela tem que estar no mínimo 5 centímetros de espessura de concreto, porque a barra, a fita, ela não pode estar em contato com a umidade da terra, né? Senão ela corrói, ela oxida. Beleza? E a profundidade no mínimo dessas fitas, barra, tem que estar no mínimo a 50 centímetros do chão. Né? Sempre quando eu indico no projeto, eu boto essa profundidade, não é que tira, daqui, ó. Ela tem que estar no mínimo meio metro do chão, né? Imersa no chão. Ela não pode estar na superfície, né? Você simplesmente cava um buraquinho ali e terra, né? Entendeu? Tem que ser a 50 centímetros ou mais, né? Porque é no mínimo 50 centímetros. Beleza? Para você ter um aterramento bom. Então, a seção mínima da fita, barra tal, elas são indicadas nessa tabela aqui, ó. Então, de material de cobre nu, a seção mínima para um aterramento é 50 milímetros quadrados, entendeu? O diâmetro da fita ou tubo barra cobre, cabo de seção circular. Beleza? Ah, eu vou botar de 35, 25. Não, a norma me diz que você tem que colocar 50 milímetros quadrados, seção. É aquele cabo mais grossão que tem. Beleza? Eletrodos de aterramento, o item C, né? Fala aqui, o uso de malhas metálicas enterradas no nível da fundação, cobrindo a área da edificação e complementadas, quando necessário, por artes
e ou cabo disposto radialmente, pés de galinha, né? São os famosos pés de galinha, né? Radialmente. Então, você tem que ter no mínimo aqui, eu botei o item C e D, que ele fala também, ó, no mínimo o uso do anel metálico enterrado circulando o perímetro da edificação e complementando quando necessário por hastes verticais e ou disposto radialmente pé de galinha, né? O que quer dizer isso aqui? Quando você não tem a primeira opção, que é a balha, a própria fundação, e você não tem como colocar fitas e barras imersos na viga baldrame, né? Quando você não tem essa opção, você tem que ter no mínimo um anel em volta, né? Que é esse aqui, ó. É um anel em volta, realmente, ó. Você tem uma casa que, caso não tenha, a minha casa é encostada no muro do vizinho. Faz no mínimo aqui, ó. Faz aqui, ó. Puxa lá de trás, traz aqui até onde der. Faz até onde der, né? Porque no mínimo você tem que ter um anel em volta, né? E cabos expostos radialmente ou também um pé de galinha, né? Por exemplo, aqui, você quer reforçar, você faz um pé de galinha aqui, nesse canto aqui, um pé de galinha lá atrás, para poder reforçar, né? O aterramento. Beleza? Aí, para reforçar, ele fala hastes verticais, né? Porque o aterramento, ele é muito representado por hastes, né? Mas se você tiver no mínimo, você cava 50 centímetros do chão, né? E coloca radialmente, né? Em volta da casa, um anel, dando nessa volta na casa, com a distância de 1 metro da casa ali, entendeu? E você não precisa colocar artes de aterramento. Você coloca pelo menos só o cabo de cobre nu, já é um aterramento top, beleza? Aí você, caso necessário, quando necessário, né? Você coloca hastes verticais, né? Ou faz um pé de galinha. Tranquilo? Aí aqui tem uma nota seguinte, muito importante isso aqui. Outras soluções de aterramento são admitidas em instalações temporárias. Quando você não tem como fazer o item A, o item B, o item C, o item D, você pode, né, em instalações de áreas descobertas, como parques de jardins, em locais acompanhados, marinas, instalações análogas, e na reforma de instalações de edificações existentes, quando a adoção de qualquer opção indicada no item que a gente falou aqui, o A, B, C e D, for impraticável. Beleza? Então, você tem que. Aí eu posso colocar uma haste de aterramento, caso eu não tenha como fazer uma malha, um anel em volta. Aí sim, no último caso, eu posso usar um eletrodo, né? Porque um eletrodo uma haste é um eletrodo de aterramento. Beleza? Então, um eletrodo é o último caso mesmo, quando não tem como fazer o resto que eu falei antes. E no item 6.4.1.2, ele fala o seguinte: a infraestrutura de aterramento prevista no item que a gente acabou de falar, deve ser concebida a modo que seja confiável e satisfaça os requisitos de segurança das pessoas, possa conduzir corrente de falta à terra sem risco de danos térmicos, termomecânicos e eletromecânicos ou choques elétricos causados por essas correntes, né? Porque eu já até fiz um vídeo falando sobre corrente de faltas à terra, né? Quando, o que seria isso? Resumindo aqui, quando eu tenho uma fase e um neutro, né? E essa fase toca numa carcaça de algum equipamento, de algum eletrodoméstico, e essa falta, essa corrente que ela toca nesse equipamento, ela vai por terra. Por isso que é importante você ter o equipamento aterrado, a carcaça. Por causa disso, se eu tocar uma fase ali, essa corrente ela passa a circular por terra, dependendo do aterramento, né? Ela passa a circular por esse eletrodo, né? Esse condutor de aterramento. Se caso for TN, ele vai circular no eletrodo no PEN, né? Se for TT, ele vai por terra, né? Por terra. Então, é muito importante uma edificação ter aterramento. Por isso que a norma diz que toda edificação deve dispor de uma infraestrutura de aterramento denominada eletrodo de aterramento, né? Uma infraestrutura, tá vendo? Então, quando eu digo uma infraestrutura, eu estou dizendo que é uma única
é um único aterramento para tudo. Então, se caso a edificação tiver SPDA, essa infraestrutura tem que atender. Se caso for para uma usina solar, essa infraestrutura tem que atender, entendeu? Então, é, é um único aterramento para todo mundo. Não existe duas infraestruturas de aterramento. Uma para solar, uma para SPDA, uma para casa. Não, é uma única infraestrutura. Beleza, pessoal? Então, se você quiser saber mais, deixa aí nos comentários, se inscreve no canal e tamo junto, pessoal. Deixa o like. Valeu? Se inscreve aí.